Acho que alguém ligou pra você. Aí ele cai. Eu vou tirar você pra você entrar de novo, tá? Ó, vou tirar você da plataforma e você entra de novo. Tô te esperando aqui, tá bom? Agora aqui, ó. Foi, liberou. Eduardo, agora sim, né? Tudo bem? Como que você tá? Agora sim, tudo jóia? E esse fundo bonito, olha que lindo esse fundo, as pedras, né? Rapaz, parabéns, olha que decoração linda, hein? Que legal. Você tá bem? Como que tá as coisas aí? Você... Também, graças a Deus, a saúde... Né, mas vai dar certo, viu? Conta comigo, mais que o professor você ganha um amigo aqui. Eu tô aqui para te ajudar com muito carinho, muito respeito, viu? Fica à vontade. Legal. Não, vai dar certo, conta comigo aqui. Você é meu amigo aqui. Eu ouvi falar, vou falar. Olha só. Eu sei. O, os possuidores, vamos chamar assim, né, doutor? Né? Os possuidores.
E essa fazenda, ela é grande, né, doutor? Deve ser bem grande, né? É grande, né? Pode mandar sim. Tá bom. Olha só. Pediram tudo. Na ação de integração de posse, pediu a desocupação de qualquer tipo de invasor. De toda invasão. Fez bem. Ótimo. Na verdade, eu entendi. Tá de fora, né, doutor? Entendi. Meus embarques terceiros, né? Doutor, a saída que o doutor precisa usar, e era importante, viu? O doutor fez muito bem, né? Um embarque de terceiro perfeito. É a ação certa, né? Só que a ordem, uma dica para os próximos casos, né? A ordem o ideal é propor primeiro uso campeão, sempre primeiro uso campeão, fazer o uso da súmula 237, porque é que o doutor consegue. O uso campeão é uma ação declaratória.
O doutor pode propor uso capião só para regularizar aquela parte fática mesmo do cliente, né? O uso capião por si só é uma ação declaratória, mas dentro do uso capião dá para alegar a súmula 237. Então, a hora que recebe a citação, né, a gente consegue com o uso capião, ou sem receber a citação, como terceiro interessado, através de uma habilitação, você consegue suspender a reintegração de posse. Então, o caminho, nesses casos, você faz o uso capião e usa ele não só para regularizar, mas usa como escudo protetor. Então, a ideia é usar o uso capião como escudo protetor. Se nosso cliente é citado, nós apresentamos o uso capião em matéria de defesa dentro da contestação. Se o nosso cliente não é citado, nós somos terceiros, nós podemos nos habilitar como terceiro interessado e falar, juiz, requer que suspenda a reintegração de posse, porque eu sou terceiro e já tenho o uso capião distribuído. Conforme a súmula 237 do Supremo, o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. E aí, muitas vezes, o judiciário ele vai suspender. Normalmente, por si só, o uso capião faz com que o judiciário suspenda. Essa é a ideia. O ideal é acontecer isso. Há alguns juízes, né, mais conservadores, ou que querem muitas vezes inventar regras, eles falam que não. Aí é onde o doutor entra com embargos de terceiro pedindo a suspensão, com a tese do embargos mesmo, como terceiro, mas reforçando a tese do uso capião. Entendeu, doutor? Esse é o caminho. Eu sei. É terrível, né, doutor? A velha política brasileira, né? Me faz rir, né? Um quer fazer outro rir. Eu orientaria nesse caso, o doutor, nesse momento, a estratégia, o doutor pensou bem, né? Que é fazer, de fato, o embargos. Normalmente, essa estratégia para conseguir a suspensão é o uso capião primeiro e depois o embargos. Mas, nesse caso, dá para fazer o inverso. Então, hoje, o que o doutor poderia fazer? Faz o uso capião, porque o uso capião vai ajudar, a distribuição do uso capião vai ajudar o doutor a fortalecer embargos e para título recursal, se o doutor precisar de recurso, o embargos do doutor vai ficar mais fortalecido. E o doutor também pode peticionar, nunca no uso capião, né? Às vezes o advogado ele vai lá no uso capião, abre uma preliminar e pede a suspensão. Não, o juiz de uso capião ele não pode fazer isso. É normal, viu, doutor? Mas sabe por que eles fazem isso? Porque a gente acha que o juiz, a decisão dele sobrepõe a outra decisão, só que o uso capião é uma ação declaratória, né? Então, quando a gente faz esse pedido na ação do uso capião, o juiz vai negar. Porque na ação do uso capião, o juiz só vai homologar o direito já adquirido, né? Posse, mais pacífica, os nomes. Então, a nossa saída nesse caso, o uso capião não foi distribuído ainda, né? Pode, doutor, pode entrar. Pode entrar. E hoje nós temos até teses que nos salvam, né? Dá para fazer os capião com um dia de posse, um mês, um ano. Basta usar a tese da soma da posse, a posse complementar. Então dá para fazer sim, viu, doutor? Dá para fazer o uso do uso capião nesse momento, viu? E uma dica também muito importante esse uso capião, o que o doutor tem que fazer? Tem que trabalhar com o artigo 1238, artigo 1238 do Código Civil, porque é um uso capião que vai dar a oportunidade do doutor ganhar com mais facilidade. E eu orientaria o doutor trabalhar também com o enunciado 492. Então, esse uso capião ficaria assim, o nome da peça ficaria assim, 492. 492.
pode usar, mas nesse caso eu oriento o doutor a usar o quê? O uso campeão extraordinária, que serve tanto para o rural como para o urbano. Esse uso campeão extraordinário é um uso campeão que não exige limite de metragem. O doutor pode fazer mesmo que o cliente tenha outro imóvel no nome. O doutor pode fazer esse uso campeão mesmo que o juiz entenda que tenha má fé. Não é o caso, mas mesmo que entenda, porque ele é o único uso campeão do Brasil. Ele é o único uso campeão do Brasil das 36 modalidades que dá para fazer com má fé. Não é o caso do cliente, mas é o único uso campeão que dá para fazer. Inclusive, eu lancei um livro esse mês, doutor, As 36 Espécies de Uso Campeão, hein? É fantástico. Depois o doutor tiver a oportunidade de ler. É bem legal. É uma leitura leve, é um livro gostoso de ler. O nome do livro é As 36 Modalidades de Uso Campeão. E o doutor que é estudioso, depois o doutor tiver um tempinho, entra no site, é www.portal.esu, Portal ESU. Portal ESU. Se o doutor digitar no Google, Portal ESU, Escola Superior Universitária. É uma faculdade, só que tem vários cursos gratuitos de prática, e as pós, R$980, R$950, é muito legal para estudar online, e preço muito bom, e é muito focado na prática, é muito legal, viu, doutor? Poderia sim. Eu orientaria, esse uso campeão ajudaria muito o doutor em relação, é mais ou menos assim, quer ver? Não tem o espinafre do Popeye, né? O Popeye, o desenho do doutor é jovem, né? Mas tinha um desenho do Popeye e comia o espinafre, ficava forte, né? Então, esse... Assistiu? Ah, que legal! Esse uso campeão que o doutor vai fazer, ele é o espinafre do embargos. Porque a hora que o doutor distribui o uso campeão, o doutor vai reforçar o embargos até em tese recursal. Eu não abriria a mão de fazer o uso dele, porque vai te ajudar a te jogar num outro plano, outro cenário para o doutor conseguir suspender, porque o doutor quer ganhar tempo, né? O doutor precisa ganhar tempo. Então, esse precisa fazer alguma coisa lá em cima. E outra coisa, o doutor poderia fazer esse uso campeão e em preliminar, eu vou fazer um croquis com o doutor para ajudar, viu? Mas em preliminar o doutor pode pedir o quê? A verbação premonitória. Ou seja, o que o doutor vai acabar fazendo? O doutor vai acabar sujando a matrícula, a transcrição, para evitar uma venda com facilidade, alguma coisa nesse sentido, e piorar a situação, entendeu? Sei. É um cadastro, né? É um cadastro. O pessoal deve ter o CAR e o CECIR, né? Ah, tá. Agora, nesse caso, o doutor pode fazer o quê? Pode pedir prazo suplementar. Porque o uso capião, que demora, né, doutor, para fazer o uso capião? Na verdade, é a juntada de documentos, escanear esses documentos. Então, o que o doutor poderia fazer? Diante da urgência, pede na ação em preliminar prazo suplementar de 30 dias para a juntada de documentos, entendeu? Faz isso, doutor. Ou seja, esse uso capião seria, na verdade, um uso capião
rápido, né? Vai ficar um uso capião com umas 8 folhas, 10 folhas, mas a preocupação é distribuir esse uso capião quanto antes, para que o doutor consiga fazer uma petição e falar, ó, tem uso capião em andamento, eu quero a suspensão dessa reintegração de posse, com base na súmula 237. O juiz lá da reintegração, ele vai falar, não dou, né? Ou dá, a maioria dá. Se ele falar, não dou, o doutor consegue agravar, entendeu? Fora embargos. Daria. Na verdade, é uma questão não só material, é uma questão processual. Porque quando o doutor distribui o uso capião e vai lá no processo de reintegração, missão de posse, reivindicatória, e fala, juiz, suspende aí porque tem uso capião distribuído. Não é só uma questão material, é uma questão processual. Então o juiz ele tem que suspender. Se ele não suspender, muitas vezes a gente consegue reformar no agravo. Se não conseguir isso em primeiro grau e segundo grau, é uma fatalidade, porque tem tudo para conseguir. Porque a tese que nós vamos usar, depois da distribuição do uso capião, é a hipótese de suspensão do artigo 313 do CPC. A 313. Nós vamos usar o uso capião porque é uma questão processual. Né? Nós temos vários motivos lá para suspender o processo. Né? A suspensão em virtude da morte, a suspensão em virtude da morte ou perda da capacidade, a suspensão por convenção das partes, a suspensão por arguição de impedimento de suspensão. Nossa. Seria assim, doutor, gostei da ideia, parabéns pela visão, hein, parabéns, seria assim, seria um ponto interessante, hein. Verdade, ou seja, o doutor tem uma tese boa na mão para todos os recursos, né, em relação à nulidade para todos, né. Agora, o uso capião, doutor, o cliente, se ele tiver condições de acertar o doutor, é uma ação por fora, né? O doutor fez muito bem embargos, mas o uso capião é mais uma peça no jogo de xadrez, né? Então o cliente tem que ter ciência que é muito importante o uso capião, mas é um outro juiz, é um outro pedido. O uso capião indiretamente ele vai fortalecer embargos, mas por si só ele teria que suspender a reintegração de posse, né?
Ou seja, eu distribuo os campeão, peço prazo suplementar para juntar documento lá na frente, para ganhar tempo e conseguir distribuir rápido, só que eu consigo, através de uma petição, eu consigo ir lá e falar, opa, eu quero informar que temos campeão em andamento, então diante disso eu quero a suspensão. Por quê? Porque o artigo 313, o parágrafo inciso 5º, ele esclarece o quê? Que pode e deve ocorrer suspensão em razão da prejudicialidade externa. Né? A tese, quando nós usufruímos do uso capião para suspender uma reintegração de posse, uma desocupação, ela não é material, ela é processual. Né? Na verdade, o artigo que determina isso é o 313, inciso 5º do CPC, suspensão em razão da prejudicialidade externa. Né? Então, é aí que o doutor vai bater, entendeu? Esse uso capião a chance de conseguir a suspensão ela é enorme, viu, doutor? Aqui eu acho que de cada 10 casos a gente consegue 7, 8, era para conseguir mais, mas tem judiciário que é ruim, né? Desatualizado, às vezes interesse na causa, é o que o doutor falou, né? O Brasil é um país corrupto, né? A gente fala muito dos políticos, mas o judiciário a gente fala muito dos políticos, pega no pé. Eu acho que a gente reclama muito da política, tem que reclamar mesmo, mas o judiciário não fica atrás, tão podre que é, né, doutor? A gente Não. É difícil, é difícil. É pro bono, né? Tá fazendo pro bono, né?